A paz do Senhor a todos. Estaremos começando mais uma lição, a lição de número 5, onde estaremos falando sobre o motim na família. Fique conosco até o final deste vídeo para você estar aqui junto conosco estudando e também tirando todas as suas dúvidas em relação a este tão importante assunto que será ministrado no dia 30 de abril de 2023, a lição de adultos. Então estaremos falando sobre motim em família. Lição de adulto será ministrada dia 30 de abril de 2023, onde será discutido sobre pelo menos 3 episódios ali no livro de Números, que se trata de a murmuração do povo de Israel e também o episódio onde Miriam e Arão ali juntos eles murmuram de Moisés e questionam também a autoridade de Moisés ali. Estaremos trabalhando dentro deste assunto, um assunto tão importante. Quero pedir a você que chegou agora no canal, que você possa estar dando seu like para estar nos ajudando na divulgação deste trabalho. Também ativando o sininho para que você possa receber as notificações de todas as lições que estivermos postando aqui. Nós postamos toda semana a lição de jovens e a lição de adultos. Estamos comentando as duas lições. E você também que tem chegado agora, que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal para que possa nos ajudar, para que possamos crescer este canal. E também compartilhe este vídeo com alguém que você conheça, que tenha interesse no assunto, para que juntos possamos estar discutindo. Peço a você que fique até o final e acompanhe conosco a cada passo dessa lição. Nós trabalhamos os tópicos da lição, mas como eu gosto sempre de dizer, eu trago aqui o comentário dentro dos tópicos ali de cada episódio, de cada pedaço ali, detalhe da lição. Quero convidar você então para estar junto conosco. Se você tiver a lição em casa, você pode estar acompanhando aí na leitura também. A nossa lição diz, textual, fazei todas as coisas sem murmuração e contendas. Filipenses capítulo 14, né? Capítulo 1, versículo 4. Falta um pontinho ali. Verdade prática, das murmurações derivam as contendas, por isso devemos evitá-las em nossa família. Então, murmuração é aquilo que a gente fala, né? Muitas vezes pelas costas das pessoas, né? Quando falamos na presença das pessoas se torna uma crítica, mas pelas costas, muitas vezes é uma murmuração. Por quê? Porque não dá direito à pessoa de se defender, né, de justificar o seu lado. Então vamos trabalhar dentro desse viés aí, mostrando como isso é prejudicial dentro da família, né, quando isso acontece dentro dos lares. Como eu gosto de dizer, essa é uma aplicação que será aplicada ali no domingo. Eu vou trabalhar um pouco mais a área teológica, né, trazendo uma aplicação um pouco menor, né, do que estaremos aplicando no domingo. Nossa introdução. Nesta lição veremos o prejuízo que Israel teve ao murmurarem no deserto, e como a murmuração nos faz esquecer dos benefícios recebidos. Veremos também o perigo de murmurarmos dentro do seio da família, principalmente quando as acusações são fruto de inveja. Então a gente vê aqui que a murmuração, ela nos traz malefícios graves e muitas vezes nos faz esquecermos daquelas bênçãos que já temos recebido. Observa que Israel, ao murmurar, eles esqueceram de onde eles vieram, como sofriam e todo o cuidado que Deus teve com eles desde o Egito até este momento aqui no livro de Números, até o Sinai, tudo que Deus proveu. E mesmo assim, sempre que faltava alguma coisa, ao invés deles olhar para trás e agradecer a Deus pelo que já tinha recebido, eles olhavam para frente e queriam muito mais, ou seja, nunca cessavam as suas murmurações. E às vezes nós temos o hábito de fazer isso, murmurarmos daquilo que não temos, ao invés de agradecer por aquilo que recebemos. Então, é isso que estaremos trabalhando aqui. A influência negativa da murmuração. Assim nasce o motim. A primeira coisa que a gente vai ver aqui é sobre a questão dessas rebeliões que aconteceu lá no Egito. Na verdade, estaremos citando 3, mas só existem outras, né? Existem outras mais que ali aconteceu. Refere-se ao ato de rebelião contra as regras estabelecidas dentro de um grupo. O motim acontece quando não concordamos com algo e levamos pessoas a rebelar. Nós temos o caso muito conhecido da Datã, Coré e Abirão,
não só morreram, mas levaram muita gente com eles. Nesta lição, veremos 3 queixas no deserto. Então, o que é o motim? O motim é uma rebelião onde, a partir daquele momento que a pessoa se rebela, ele começa a puxar pessoas para o seu lado para, junto com ele, lutar contra uma regra estabelecida, contra um determinado grupo. Por isso se torna motim. Enquanto está só em mim, é só uma rebelião. Mas quando eu levo pessoas a pensar igual a mim e a tentar me ajudar para derrubar um certo líder, né, uma certa liderança ou um certo conceito, eu estou provocando um motim. Ou seja, o motim muitas vezes é baseado em inveja, é baseado em falta de conhecimento, né, falta de experiência. As pessoas é muito fácil, né? Nós vemos aqui do Tacaré-Abirão, eles murmurando de Moisés sem entender o quanto era difícil aquele cargo para Moisés, o quanto Moisés também era usado por Deus. Então não dá para questionar quando Deus está no controle. Mas quando murmuramos, nós esquecemos desse detalhe e achamos que somos temos o direito também. Isso é o que aconteceu quando Datã, Coré e Abirão. Eles achavam que, eles falavam, todo o povo é santo, né? E ali empreenderam um motim contra Moisés, e ali houve aquela história que vocês conhecem muito bem, onde eles pegaram incensários, 250 incensários, e ali, aqueles incensários, né, eles falaram que ia oferecer fogo santo ao Senhor, e ali morre a família, todos eles com mais de 250 pessoas que o acompanharam, né? Então é interessante entendermos que quando você murmura, muitas vezes você, ao invés de estar procurando uma solução, você está aumentando o problema, está aumentando a dificuldade. Então cuidado com a murmuração, ela traz sempre desastre na nossa vida. Na primeira queixa, nada nos é informado sobre o que se queixavam. Provavelmente possa ser o fato de sair de uma região fértil para a região desértica, ou seja, eles estavam ali no Monte Sinai, uma região mais fértil, onde se quisesse poderia até haver plantio. Então eles estão ali e de um dado momento a nuvem anda e eles precisam sair dali, porque eles eram guiados pela nuvem e pela coluna. Então eles começam a murmurar, sair dali para ir para uma região desértica, num lugar que não podia, que não tinha as mesmas condições climáticas que existiam ali no Monte Sinai. A ira de Deus se acende e mata a parte final do acampamento. Eu achei interessante que eu coloquei aqui, possa ser que esta parte forma os que não quiseram levantar acampamento, desobedecendo a ordem de Moisés. Observa que Moisés achou pesado o seu carro. Então, é interessante que a Bíblia deixa bem claro que Deus, quando manda o fogo ali, né, ali chamou até o lugar Taberá, ele manda que queimar a última parte do acampamento. É bem provável que essa última parte é a parte que quando Moisés ordenou que levantasse acampamento do Sinai, eles não quiseram, né, e ficaram ali. Então Deus manda fogo ali, os destrói, uma parte daquelas pessoas que provocaram aquele motim. E Moisés, logo em seguida, ele acha pesado o cargo. Então a gente vê que há muita relação, né? Por que ele achou pesado o cargo? Porque uma coisa complicada para uma liderança é quando ele dá uma ordem e o seu liderado não só questiona, mas leva outras pessoas a discordarem, né? E isso pesa, né? O líder tem que ter muita firmeza nessa hora, para ele saber contornar a situação. Então observa que após essa queixa, Moisés sente o cargo dele pesado, né, e começa a querer desistir de caminhar o povo, de carregar o povo. Exatamente por quê? Porque uma parte do acampamento com certeza não queria levantar o acampamento, mas Deus intervém e ali manda fogo e começa a consumi-los. Então a gente vê aí que é interessante por que Deus queima a parte final do acampamento. A segunda queixa, após sair da região do Sinai, onde provavelmente havia fertilidade, partiram para as regiões mais desérticas. Isso levaram a reclamar e lembrar do Egito. E começaram a reclamar do maná, tratando com desprezo a provisão de Deus e pedindo carne. Eles diziam, coisa nenhuma há, senão este maná. Devido a esta murmuração, Moisés sentiu pesado o seu carro. Então observa que eles já tinham reclamado lá, agora eles reclamam de novo, pedindo carne e reclamando do maná. E assim, agora só temos este maná. Ou seja, antes do maná eles não tinham nada. Agora que eles tinham maná, eles queriam carne. E é natural do ser humano sempre querer mais do que tem, né? Se Deus dá carne, eles iam querer outras coisas. Então observa, Deus fez um grande milagre. Nunca se ouviu na história de cair um maná do céu para alimentar uma multidão como aquela. Ao invés deles olhar para aquilo e falar assim, glórias a Deus que somos um povo escolhido. Deus tem provido para nós em meio a esse deserto
pão. Não, o que eles fazem? Eles falam, só não tem nada para nós, só tem este maná, com aquele tom de desprezo, e Deus se ira contra isso. Então observa que essa segunda queixa, ela veio exatamente por eles saírem do Sinai e achar que tinha que ficar ali. Eles tinham caminhado. É interessante que o murmurador, ele não atrapalha quem caminha só, ele para de caminhar, mas atrapalha os que caminham também. Ou seja, ao invés dele deixar a obra de Deus prosseguir avante, né, ele prefere barrar, ele prefere atrapalhar. Então o murmurador sempre é aquela pessoa que vai estar impedindo projetos, que vai estar impedindo. Então é importante a gente estar atento a esse tipo de gente para não os ter, né, a nossa roda, porque ele é uma pessoa que só joga para trás, uma pessoa que só levanta motim, que só levanta contra os princípios estabelecidos. Por quê? Porque ele não tem visão de crescimento, ele tem visão só de status, só de posição. Ele não sabe o que é lutar muitas vezes para chegar onde chegou. Então, Moisés sente pesar o seu carro. Esta segunda queixa partiram dos estrangeiros que estavam no meio deles, pessoas que o seguiram a Israel na saída do Egito. A palavra vulgo é traduzida por populacho, cujo significado é coletado. Ou seja, muitos dos que viram a emancipação de Israel e desejaram ir também. A palavra hebraica que aparece ali é Vershapshu, que significa Verhasapshu, que significa coletado, ou de onde vem a palavra populacho ou população. Essa palavra hebraica, ela aparece só esta vez no Novo Testamento, se tratando de população. Então essa palavra Verhasapur significa aquelas pessoas que estavam misturadas ao povo de Israel. Eles estavam misturados ali. Então é importante a gente entender que muitas vezes essas pessoas não conheciam o Deus de Israel, eles conheciam Israel, né? É igual aquelas pessoas que conhecem a igreja, mas não conhecem o Deus da igreja. Conhecem o movimento religioso, mas não conhecem o Deus da religião. Este povo que estava com Israel era a mesma coisa. Eles viram os milagres, viram Deus fazendo grandes coisas para Israel. Então eu quero isso também, mas não queria o Deus de Israel. Então foi eles que nessa segunda queixa incentivaram o povo de Israel a reclamar, né? A reclamar do pão, do maná e pedir carne. Esse povo que estava misturado entre eles. Não se sabe de qual nacionalidade mas acredita-se que eram povos que não eram egípcios, porque os egípcios não iriam com Israel. Então, com certeza, eram outras nações também escravizadas, que alguns saíram entremeados ali no meio do povo de Israel. A terceira queixa. Esta queixa aconteceu dentro da família de Moisés. Então, aqui nós vamos partir agora para um outro episódio. Até agora nós estávamos num episódio onde a queixa acontecia dentro da população, dentro do povo de Israel. A primeira partiu do próprio Israel, a segunda parte do populacho, que nós falamos ali, a palavra hebraica populacho ou coletado, e agora nós temos a terceira situação. A terceira situação envolve Miriam e Arão, irmãos de Moisés, né? Miriam era taxada como profetisa e Arão era o sumo sacerdote. Agora nós vamos ver na boca deles, eles murmurando contra o grande líder que era Moisés. Miriam e Arão criticavam de Moisés por casar com uma mulher cuxita. Cuxa é traduzido como Etiópia, pertencente ao Egito. Eram, portanto, um povo de pele negra. A tradição acredita que esta mulher não se refere a Zípora, mas a outra mulher. Porém, aqui temos uma forma pejorativa de desprezo pela mulher de Moisés. Esta é a interpretação mais aceita. Entendia os irmãos que esta mulher influenciava Moisés, exatamente pelo episódio do caso de Jetro, ter aconselhado Moisés. Então eles entendiam que ela influenciava, com certeza, né? Ela era uma mulher que auxiliava Moisés ali, então aquilo cresceu um certo ciúme, né? Um problema que nós temos aqui é que alguns comentaristas acreditam que Moisés tenha contraído um novo casamento com a mulher cuxita, né? Ou em algumas traduções diz Cusi, né? Que seria o pessoal da Etiópia. E era um pessoal de pele negra. Porém, a maioria dos intérpretes entende que isso era uma maneira pejorativa de criticar Miriam. Era a mesma coisa que um preconceito racial, de chamá-la de negra, né, de uma mulher desprezível, porque os cuxitas eram descendentes de Cão, uma nação rejeitada por Deus, uma nação amaldiçoada. Então ele estava dizendo o seguinte, que essa mulher era maldita, ele estava lançando sobre ela uma forma pejorativa de maldição, e criticando Moisés por ter casado com esta mulher, né? E com certeza
a Bíblia não relata que Moisés tenha tido outra mulher a não ser Zípora. Se tivesse, com certeza apareceria outros filhos de Moisés, o que não acontece nas Escrituras. Então acreditamos sim que esta mulher era Zípora, e quando eles falam dessa mulher, era num tom de pejorativo, num tom de zombaria, para diminuir ela pelo fato de os cuxitas, como já falamos, ser descendente de uma nação que os judeus odiavam e que também era uma nação amaldiçoada por Deus desde lá de Canaã. Quem conhece a história de Noé lembra desse fato, são descendentes daquele povo lá. Então, só para os irmãos entender que essa mulher, né, a Bíblia não relata que Moisés teve outra mulher. Então, eu deixei bem claro aqui para vocês, né, pesquisarem e depois olhar bem, vai encontrar comentários afirmando que tem. Mas não há nenhuma base bíblica. A única vez que aparece esse episódio sobre essa mulher cuxita é nesse capítulo. Depois não se fala mais nisso. Então seria interessante, porque observa, quando Abraão ele teve Quentura, apareceu não só a Quentura, mas os filhos dela, né? E por que a mulher de Cuxi não apareceu nenhum filho e só para ali? Então tudo entende-se que realmente estava se referindo a Zipa, que na verdade não era cuxita, ela era midianita, né? Mas só que aqui no caso eles jogam como um tom de preconceito, né? Mas na verdade a gente sabe que por trás disso aí existia uma certa inveja. Não era só, ele usou a mulher só com subterfúgio, porque quando a pessoa é invejosa, ele não foca nas qualidades, ele foca naquelas dificuldades, naqueles pontos fracos, aqueles pontos que eles acham negativos. A pessoa invejosa, ele não foca nas suas qualidades. Você pode ter 10 qualidades de um defeito, ele vai focar no defeito, porque o defeito é interessante para ele derrubar, né? Então, a gente vê que ele pegou em Moisés, e a Bíblia diz que Moisés é um homem que a sua vida, o próprio Deus fala, ele era fiel em toda a casa dele, ele era um homem íntegro, então não havia brecha. Então o que eles fizeram? Tiveram que criar alguma coisa, tiveram que criar, porque o murmurador, muitas vezes ele se baseia até em mentiras para murmurar. Então é importante nós termos cuidado e pedir a Deus que nos livre desse tipo de gente, que possamos ter sabedoria como Moisés, para andar em mansidão diante desses problemas. O motivo da rebelião de Miriam e Arão, o motivo da murmuração era a inveja. Queriam prestígio diante do povo por se sentirem que tinham direitos por ser família de Moisés. Achavam ter a mesma autoridade de Moisés. Olha que interessante. Só porque eles eram irmãos de Moisés e eles tinham sim privilégio, eles queriam mais, eles queriam se nivelar a Moisés. Isso é o mesmo pecado de Satanás lá no céu, né? Ele tinha tudo, mas ele quis se igualar a Deus, né? A Bíblia não diz que ele quis ser maior do que Deus, a Bíblia diz que ele queria ser semelhante a Deus. O invejoso, ele é assim, ele quer ser semelhante a pessoa, só que ele não quer o ônus da carreira, ele quer só o bônus, né? Então assim, e até então nós nem vimos bônus em Moisés, porque Moisés achava, apesar do seu cargo, para ele então seria melhor até não ser líder, né? Então eles se achavam ter a mesma autoridade de Moisés. A inveja é querer o que é do outro. A inveja é diferente dos ciúmes, que é o medo de perder o que já tem. Eu fiz questão de colocar isso aqui, porque existe um comentário na nossa lição de professor, onde o comentarista ele termina falando sobre inveja. Eu tenho inveja, o medo de perder. Inveja não é medo de perder. Os ciúmes que é medo de perder. Então, por exemplo, o homem que tem ciúme de uma mulher, ele tem medo de perder aquela mulher para outro homem. Quando você tem ciúme de uma situação que já é sua, ciúme é de algo que você tem medo de perder. A inveja, muitas vezes, é quando você quer o lugar do outro, você quer o objeto do outro, você quer a vida do outro, isso é inveja. Então você não tem medo de perder. Na verdade, enquanto a inveja enquanto o ciúmes é medo de perder o que você tem, a inveja é o desejo de ganhar o que você não tem. É querer ter direito de que você não tem direito. Então é diferente um pouquinho isso aí, né? Então eu coloquei que a inveja, ela sempre envolve duas partes, que é o invejoso e o invejado, né? Que pode ser um bem, pode ser a pessoa e o seu objeto. E o ciúme sempre envolve três partes: o ciumento, o ciumado, né? E o fruto dos ciúmes, que é a pessoa ali que está naquele meio termo ali, né? Então, quando a inveja aparece, as consequências são desastrosas, né? Inveja é a podridão dos ossos, né? Como a palavra de Deus diz, né? É uma coisa que a pessoa, tem gente que tem este problema, né? E não consegue trabalhar isso. Ele sempre acha que o que a pessoa tem é inferior. Por quê? Porque ele é invejoso. Ele não consegue valorizar algo que é do outro. Porque o invejoso, ele só valoriza o que é dele quando é do outro, e por ele não conseguir, ele fala mal, ele critica, ele fala que a pessoa conseguiu de maneira errada, de forma ilícita. Ele nunca reconhece o mérito. Por quê? Porque como ele não conseguiu, ele acha que o outro também não deveria ter conseguido. Isso é um perigo
da inveja. Alguns dias, né, tem um ditado popular que a grama do vizinho sempre é mais verde do que a nossa, né? Quando a pessoa tem inveja, ele consegue ver a grama do vizinho verde e a dele seca. E muitas vezes não é assim que é a realidade, né? Motim familiar promove dissabores e ofensas. Embora exercesse papéis importantes no ministério de Moisés, eles não tinham direito de se autoproclamar líderes a nível de Moisés. E isso é o que Deus mostrou para eles. Eles já eram líderes, né? Miriam cantava, né? Era uma profetisa. Arão já era o sumo sacerdote, o nível mais alto do episcopado, né? Inclusive até mais alto do que o nível de Moisés, que Moisés era um líder atípico, né? Ele era um líder de todo o povo, mas se tratando da liturgia, o topo que estava no topo da liturgia era o sumo sacerdote, e esse homem era Arão. Mesmo assim, ele queria ainda ser o líder igual a Moisés, influenciado por Miriam, né? Então a gente vê aí como que é o coração do ser humano, ainda que está numa posição que quer, de privilégio, ainda quer muito mais. Nós temos um caso desse, quando Amã tinha todo o reino aos seus pés, mas ele se preocupou, porque o único homem, mais do que eu, que era como se fosse um cão morto, não se prostrava diante dele. Então ele queria irritava ele, ou seja, ele não lembrou de tanto de honras que ele tinha, ele lembrou de uma pessoa que não honrava ele. Então a gente vê aqui que eles não tinham o poder de se autoproclamar líder. Esse é um perigo, quando as pessoas eles acham que ele pode se proclamar um grande profeta, um grande homem de Deus. Só Deus pode te dar esse título, só Deus pode falar isso de você, né? As pessoas podem até falar, mas você tem que lançar toda a glória para o Senhor, porque olha aqui, ele se autoproclama. Não, Deus fala com Moisés, Deus fala conosco também, não é a mesma coisa, não é verdade. Deus fala e depois Deus mostra para eles que o que eles estavam falando era mentira, que ele falou assim, se eu quiser falar com vocês, eu vos falo em sonho, outra vez levanta um profeta, mas como meu servo Moisés é diferente, eu falo com ele cara a cara. Então eles não falavam com Deus, Deus não falava com eles da mesma forma que falava com Moisés. Isso é uma grande lição para nós. Muitas vezes Deus pode falar com um líder de uma maneira muito diferente da nossa. Então não há uma regra padrão nisso aí. Então Deus pode falar com uns mais que com outros, Deus pode ter intimidade com uns mais que com outros, mas isso não depende de Deus, depende de nós. O quanto mais aproximarmos dele, mais próximo ele estará de nós. Olha Moisés para você ver. Moisés ele estava sempre falando com Deus, sempre próximo a Deus, sempre buscando a Deus, tudo a direção a Deus. Então é evidente que ele realmente tinha um prestígio na presença de Deus por causa da sua persistência, da sua perseverança em obedecer ao Senhor. Não era o caso de Miriam e Arão, que na verdade obedeciam ao Senhor através da ordem direta de Moisés. Então a gente vê, Deus demonstrou para eles, né, Deus demonstrou para eles, quando ele chama eles para fora da tenda e fala para eles, vem cá vocês três, vem cá, vocês estão falando de meu servo aí, Moisés? Quando eu quero falar com vocês, eu mando um anjo, eu mando um profeta, falo com vocês em visões. Agora com ele, eu falo cara a cara. Então vocês não são igual a ele, né? Vocês têm seu lugar, têm seu privilégio, vocês têm a sua posição, né? O sacerdote Arão, o sumo sacerdote, é o maior líder episcopal da liturgia do meu povo, é você. Mas você não é o Moisés, você não é igual a Moisés, né? Cada qual tem o seu papel no reino de Deus, é assim. E quando se trata de fazer a obra de Deus, não importa o tamanho do teu cargo, importa a qualidade com que você presta ele para Deus, porque não é a quantidade, mas sim a qualidade, né? Então nós temos aqui, agora uma pergunta curiosa, por que Arão não foi punido? Esta é uma indagação curiosa, haja vista que Arão participara da murmuração. Porque nós temos um caso aqui que os dois estão murmurando, mas na hora que vem a punição, vem só para Miriam. Miriam fica 7 dias leprosa. Aí eu trouxe aqui algumas especulações, são hipóteses, que pode trazer um certo esclarecimento por que isso aconteceu, né, de Arão não ser punido. É o que eu trouxe aqui, ó. Miriam foi acometida de lepra e isso atrasou o acampamento por 7 dias. Já Arão não foi punido. Veremos algumas hipóteses. A primeira situação, Arão era o que testificava a lepra. Então o único que podia testificar se aquilo era lepra de verdade era o sumo sacerdote. Se ele tivesse leproso, então ele não teria como fazer isso, né? Ele é que tinha essa autoridade, né? Ele teria que perder o sumo sacerdócio para que o sacerdote posterior, o primogênito, assumisse o lugar dele e testificasse a lepra. Isso era o papel do sumo sacerdote. Então pode ser essa uma das hipóteses pelo qual ele não ficou leproso. Segundo, sobre ele tinha o óleo da unção, e como o sacerdote não podia ficar impuro. Imagina, ele era o homem mais santo, escrito santidades ao Senhor na sua testa, a mitra que tinha lá,
Agora o povo dele leproso, ele perderia um pouco da sua autoridade. Olha, o homem que deveria nos ensinar a ser puro, o homem que deveria nos ensinar a ser santo, agora está impuro por causa de uma murmuração, né? E ele era responsável pelo sagrado, isso o impediria de exercer a função que era feita ali, não só todos os dias, mas todo sábado. Então, como ela ficou 7 dias, eles iam ter que atrasar um trabalho litúrgico, porque tinha papel ali que era do sumo sacerdote. Então, talvez, né, não estou afirmando com todas as letras, que essa seria a hipótese de Arão, ele não ter ser acometido de lepra, porque Deus não coloca o profano e o sagrado junto. Né? Como Arão era uma pessoa sagrada, era muito mais fácil, nesse caso, Deus matá-lo do que colocar lepra nele, assim como aconteceu com Nadab e Abiú. Então Deus, se tivesse que colocar lepra em Arão, Deus poderia então matá-lo, ao invés de colocar ele impuro, porque isso iria de encontro, seria contra o ministério sacerdotal, que o homem tinha que ser extremamente puro. Então pode ser essa a ideia pela qual Deus não puniu com lepra, né? Então, assim, há quem diga que ele morreu precocemente devido a isso, mas a Bíblia não deixa nada registrado a esse respeito, que ele morreu um pouco antes de Moisés, né? Mas a Bíblia não diz nada a esse respeito. A Bíblia só afirma que ele não entraria na terra, porque junto com Moisés eles desobedeceram a ordem da rocha lá. Então, assim, esse é um dos motivos. Outros dizem que Arão não foi punido porque ele foi influenciado por Miriam, mas isso não cabe aqui. Por quê? Porque ele, como um grande líder, e principalmente por ser homem, ele teria muito mais autoridade de influenciar Miriam do que Miriam influenciá-lo. Ele tinha mais autoridade. Então, assim, não há base nenhuma para dizer que ele foi influenciado por Miriam, que era a irmã dele, que era mais nova, e ele era o sumo sacerdote, né? Então ele entendia de coisas santas, não tanto quanto Miriam, corrigindo, Miriam não entendia nada de santo, né? Miriam só sabia ali, acompanhava de perto, mas não tinha aquela experiência de Arão. Então quem entendia do sagrado era Arão. Então era mais fácil Arão influenciar Miriam do que Miriam influenciar Arão. Então não há nenhuma hipótese que pode se afirmar que ele não foi punido porque ele foi influenciado. Até porque isso não justifica. Se você é um líder e você cair numa influência de uma pessoa, numa influência negativa, isso não vai te deixar isento. A punição virá, porque você tem que ter maturidade para sobressair essas coisas. Se o Arão não tivesse essa maturidade, né, não teve essa maturidade, ele poderia ter sido punido. Então por que ele não foi punido? Exatamente por essas razões que nós temos deixado aqui, né? Essas ideias, né? Moisés, um homem manso e humilde, o mais manso que havia na terra. Essa expressão está dizendo que ele era o mais manso da terra naquela época. Essa mansidão fez com que ele orasse para Miriam. Ele não era só um homem manso, mas também era um pacificador. Ele não teve atitude vingativa. Pelo contrário, orou por eles para que Deus os perdoasse. Jesus disse: os mansos herdariam a terra. Olha que interessante, quantas vezes as pessoas murmuram contra nós, nós pedimos a Deus vingança, pedimos a Deus justiça. Moisés não. Mesmo sabendo que eles murmuraram pelas costas, falaram mal dele, ele pediu a Deus que tivesse misericórdia de Arão e Miriam. Isso é um grande exemplo de um homem manso, de uma pessoa humilde, que não está preocupado com as opiniões alheias, negativas. Por quê? Porque ele sabe o seu lugar no reino de Deus. Então, se eu sei o meu lugar, aonde Deus me colocou, não preciso me preocupar. E que aqui o único que pode me tirar é aquele que me colocou lá. Então, Moisés tinha consciência disso, né? Então, ele ora por eles, ele não era vingativo. Quantas vezes a gente vê as pessoas dizer assim: você vai ver, Deus vai cobrar, Deus é justo, né? Você está pedindo vingança. Mas Moisés nos ensina que nós devemos orar por aqueles que murmuram contra nós. Nós devemos orar por aqueles que nos caluniam. Nós devemos orar por eles, para que Deus tenha misericórdia deles, porque de nós, a bondade de Deus já está sobre a nossa vida. Então nós já somos alvos da misericórdia de Deus e da graça. Mas aquela pessoa que está murmurando, ela precisa da misericórdia de Deus. É isso que faz com que Moisés, mesmo sendo a vítima ali, ele ora a Deus, ao invés de pedir vingança, ele pede a Deus misericórdia para aquelas pessoas. E era uma grande traição, porque além de ser murmuradores, está dentro da própria família, dentro da casa, né? A pior coisa é você ser traído dentro de casa. Quando está lá fora, você pensa assim: pelo menos não há nenhum vínculo. Mas imagina, dentro de casa, os irmãos que ele mais confiava, o homem que era o sumo sacerdote, a mulher que era chamada de profetisa, que talvez ali podemos dizer que eram os braços direitos dele, esses que estavam tentando derrubar Moisés e querendo assumir o lugar dele. Diante das murmurações, Moisés acha pesado o fardo e pensa em desistir de guiar o povo à terra prometida. O verdadeiro líder sabe que liderar não é status,
mas sim um fardo que só consegue carregar se Deus estiver com ele. Alguém diz assim, não é fardo não, que eu faço com prazer. É fardo sim, só que Deus te deu esse fardo para você carregar, e ele pode fazer com que esse fardo seja suave, seja leve, né? O meu fardo é suave, né? Mas só que esse fardo, quando ele se torna fardo, não é quando você está fazendo, é quando você tem liderança que não obedece. É difícil. Imagina o Moisés dando ordem para o acampamento, vamos sair, vamos caminhar, e o acampamento fica parado, né? Então isso para o líder realmente se torna um fardo. Se não for a graça de Deus, a maioria desiste. Então ele achou pesado o cargo, porque ele entendia que o povo era muito difícil lidar. Imagina 1 milhão de pessoas no seu ouvido pedindo carne, 1 milhão de pessoas no seu ouvido pedindo que você dê água, pedindo que você dê pão, né? Só Moisés mesmo para aguentar um negócio desse. Paulo também sentiu o peso desse fardo diante das prisões lá, que enfrentou. Segundo Timóteo capítulo 4, ele fala lá no final do livro de Timóteo, sobre quando ele estava sendo julgado, ele fala assim, na minha defesa ninguém estava comigo, somente Lucas, né, está comigo, e na minha defesa o Senhor é quem me assistiu, o Senhor que estava lá comigo. Ou seja, ele fala de pessoas que o abandonaram, Demas, né, que amou o presente século, largou ele para trás, homens que ele confiou, homens que eram líderes com ele, mas chegou um momento que você, Paulo, se você quiser vá sozinho, não vou com você nessa não. E o abandonou, ele se sentiu muitas vezes ali, meio que como Moisés, sendo traído pelos seus grandes obreiros, seus grandes amigos. Então ele fala, só Lucas está comigo, traz-me a Marcos, né? Então, se você conhece ali capítulo 4, Paulo sente o peso do seu fardo. É interessante que os invejosos veem a liderança como posição e não como trabalho. São as duas coisas, porque o líder realmente tem uma posição sim. Né? Moisés era o homem mais honrado da nação, era o homem mais respeitado da nação, era um homem de autoridade. Então isso é uma posição sim, é uma posição de privilégio, uma posição abençoada por Deus, mas também é uma grande responsabilidade que acarreta sacrifícios, e às vezes nós queremos só a parte do tapinha nas costas, mas não queremos pagar o preço, igual Moisés pagou, né? Então não é só status, é uma grande posição, é sim, no reino de Deus, você ser reconhecido como um grande homem de Deus, né? Mas existe um ônus a ser pago, e as pessoas não querem esse ônus, só quer o bônus. Olha que interessante, enquanto eles queriam ser como Moisés, Moisés queria ser como eles. Olha que interessante. Enquanto eles queriam liderar todo o povo junto com Moisés, Moisés não queria ser líder, queria ser igual a eles. Porque o invejoso, ele é assim, ele quer estar no lugar de quem manda, de quem dá ordem, de quem está na cadeia de comando, mas eles não querem pagar o preço. Mas o que está na cadeia de comando, muitas vezes, se dependesse dele, ele não estaria ali. Ele fala, não, Senhor, eu quero ficar quietinho, só cuidando da minha família, sem nenhum estresse. Mas ele abre mão da sua família, do seu conforto, para cuidar de um rebanho que muitas vezes nem o valoriza. Então Moisés, enquanto Moisés queria ser igual a eles, eles queriam ser igual a Moisés. Moisés queria fazer, não, eu vou trocar em miúdos. É como se Moisés estivesse dizendo assim, aí eu preferia ser Miriam, que não tem que envolver com nada, não tem que ficar ouvindo murmuração de ninguém, não tem que ficar ouvindo essa encheção de saco das pessoas por causa de coisa que está faltando aqui no deserto. Eu preferia ser assim. E Miriam, eu queria ser igual a Moisés, que dá ordem, que fala com Deus, que vai no Sinai e fala pessoalmente com Deus, ou seja, só olhando o bônus, né? Mas Moisés estava mostrando para ele quanto que era pesado o ônus de um grande ministério, do ministério autêntico, né? É interessante que enquanto murmurava de Moisés em oculto, Deus o chama para fora da tenda e o expõe diante do povo, mostrando quem verdadeiramente era o seu escolhido para o cargo que eles invejavam. Ou seja, eles queriam um cargo que já tinha dono, eles queriam ser líder no lugar que já tinha um líder. Então Deus o chama para fora e fala assim, olha, vem cá, vou mostrar para vocês, este homem que está aí, este Moisés, foi eu que coloquei ele não pediu, ele não quis, eu que coloquei ele. Então não adianta vocês querer ser igual a ele, porque não vai ser, porque eu tenho um tratado especial com ele, entendeu? Ele pagou muito caro para chegar até aí, ele tem pagado muito caro, ele tem deixado muitas vezes seus afazeres de lado para cuidar deste povo. Então não queiram ser igual a ele, porque vocês têm o seu lugar e Moisés tem o dele. Quando a liderança é genuína, não precisa haver preocupação. Deus está sempre de olho, e quem murmura contra um líder afronta aquele que o chamou. Olha que interessante. Quando você murmura contra um líder, você está afrontando a Deus, porque foi Deus quem o colocou, né? Foi Deus quem colocou ele ali. Então cuidado
com as murmurações contra a liderança, cuidado com as murmurações contra aquele que tem investido a vida dele na sua vida, muitas vezes abrindo mão de conforto, abrindo mão de família, né? Não que isso seja correto, né? A gente tem que colocar a família da gente sempre em primeiro lugar, mas acontece momentos em que você vai ter que sim deixar sua família um pouco de lado para resolver algumas coisas. Então, cuidado com a murmuração contra essas pessoas que são chamadas de Deus, porque se você critica um líder, você murmura daquele que o chamou, você está afrontando Deus, e Deus pode te cobrar, assim como cobrou de Miriam, né, ao ponto de deixá-la leprosa, uma das piores doenças da época, né? Nesta lição aprendemos que o motim em família pode trazer graves prejuízos para todos, pois cria dissensões que em nada acrescenta a não ser de sabores e aborrecimento. O motim é um princípio de rebelião, e a rebelião é um grave pecado no reino de Deus. Lembrando que o motim leva não só o rebelado, mas os aliciados por ele a desobedecer à liderança. Então a gente vê aí que o motim, né, aquele momento de você fazer aquele levante de pessoas, isso traz um dissabor, isso traz desgosto, traz desgaste, né, e não leva a lugar nenhum, né? A murmuração ela não resolve o problema, a murmuração ela aumenta o problema. O que resolve o problema é o conselho, é a conversa. A murmuração não resolve o problema. A murmuração faz você mostrar coisas que as pessoas não querem ver ou não estão vendo. E muitas vezes a murmuração ela cega o entendimento, ela cega a visão, ela nos deixa surdos para não ouvir a verdade, porque estamos mais focados naquele pontinho fraco, naquele pontinho que a gente acha que precisa ser melhorado na vida do outro. E às vezes nós não temos o cuidado de pedir a Deus graça e até mesmo aconselhar, e queremos partir para a murmuração. Cuidado, a murmuração é pecado, a murmuração não traz nenhum benefício, a murmuração só traz motim, e motim é rebelião, e a Bíblia diz que rebelião é como um pecado de feitiçaria. Então, cuidado com o que você tem falado na ausência das pessoas, né? Eu gosto sempre de dizer que toda história tem 3 lados: a minha, a sua e a verdadeira. Por quê? Porque às vezes eu estou falando de alguém, mas aquela pessoa não está presente para se defender. Então eu posso estar falando mentira ou foi uma impressão negativa. Então é importante, se eu tenho algo contra uma pessoa, eu tenho que ir até ele, conversar com ele. Se eu tenho algo que eu acho que não está me agradando, vou até essa pessoa. Tiago falou isso, né? Vai até essa pessoa e conversa com ele. Se não aceitou, leva testemunha, mas jamais murmure. Jamais deixe a murmuração fazer parte da sua vida. Olha para você, Deus tirou um povo do Egito, andou com eles 40 anos no deserto, prometendo para eles uma terra que manava leite e mel. E eles não entraram na terra porque desobedeceu, porque murmuraram contra Deus. Então, muito crente, muita gente vai ficar aqui por causa da murmuração, né? Muita gente vai ficar nessa terra, porque mesmo estando caminhando para Canaã, vai ficar no meio do caminho por causa da murmuração. Então, cuidado com os murmuradores, cuidado para você não estar no meio desse tipo de gente. Como estudamos na lição passada, cuidado com aqueles que são escarnecedores do reino, aqueles que só sabem falar mal, né? Hoje a gente vê na internet, às vezes eu fico incomodado até, algumas pessoas montam canais do YouTube para ficar falando sobre podres, sobre coisas negativas de pastores, de cantores evangélicos, e eles ganham muitos likes, né? Muito mais do que a gente que está tentando aqui trazer um assunto mais sério, mais espiritual, mais edificante. Essas pessoas fazendo fofoca, eles, né? O canal deles tem bombado, porque as pessoas adoram saber de vida ruim dos outros, né? Então ali coloca ali briga entre pastores, briga entre cantores, briga entre pastores e mídia, entre pastores e políticos, né? E as pessoas ficam ali, né, sempre entrando nesses assuntos, né? Eu gosto de uma palavra de Paulo: ao homem erige, depois de uma opinião e outra, de uma exortação e outra, evitam. Nós, os cristãos, não devemos ficar batendo de frente com ninguém, né? Ficar brigando por causa de princípios teológicos, por causa de conceitos teológicos. Isso leva a murmuração, né? Hoje nós temos uma briga muito ferrenha na internet sobre arminiano e calvinismo, né? Para que essa briga? Que isso leva a quê, né? O que isso vai acrescentar na vida do pecador que por um acaso chega ali no teu canal e aí vê ali você falando mal de um outro ministério, de um outro pastor, só por causa de uma opinião teológica, né? Cuidado, você pode estar levantando uma murmuração daquela pessoa contra o outro pastor que pensa diferente de você, né? Então, cuidado. Tem gente falando, né? Eu vi esses dias, eu preocupado, porque a Xuxa falou que a Bíblia tem que ser reescrita, né? Logo em seguida ela aparece no outro show tranquilo, como se nada tivesse acontecido, e ali as pessoas querem defender. Para quê, gente? Não tem necessidade. Eles podem dizer o que quiser, a Bíblia sempre será a Bíblia, a palavra de Deus sempre será a palavra de Deus. Pode dizer o que quiser que ela tem que ser escrita, eles não têm força nenhuma contra isso, né? Isso é só murmuração, isso é só
calúnias, né? E não adianta falar de que não conhece, a gente precisa entender o seguinte: nós cremos na palavra, e a palavra nos ensina a cada dia a caminhar para o céu. Quem acreditar bem, quem não acreditar, amém. A Bíblia diz que quando Deus chama Ezequiel, fala assim: vai e diz para Israel, casa rebelde são eles, quer ouçam, quer deixam de ouvir, são casa rebelde. Então é assim que Deus trabalha. Deus não está preocupado com o que o mundo está dizendo de nós, está preocupado com o que nós pregamos para o mundo. O que eu prego para o mundo, o que eu prego de salvação. Agora que o mundo fala de mim, o próprio Jesus não preocupava, né, com as murmurações contra ele, as calúnias, né? Muitas vezes eles criticavam: por que tu não vai defender, né? Sabe que eu tenho poder para te soltar, sabe que eu tenho poder, né? Jesus estava nem aí. Por quê? Porque ele sabia que aquilo não tinha sentido algum, isso não mudava o conceito dele, que já era firmado na palavra. Então, que nós possamos vencer os murmuradores, vencer a murmuração em nossa vida. E se nós caímos neste erro, peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós e que acenda a luz laranja na nossa vida para que nós possamos voltar atrás e refrear a nossa língua de murmuração. Isso é o que nós aprendemos. Isso dentro do lar é um desastre quando a família parte para esse caminho, irmão falando contra irmão, irmão falando contra pai. Existem famílias em que os pais competem, pai e mãe, para ver de que lado o filho fica. Isso não é legal, né? Existem filhos que nós estudamos sobre filhos preferidos, isso não é legal. Então, as murmurações em qualquer setor da sociedade, ela vai sempre ser destrutiva. Grave isso: murmuração em qualquer setor da sociedade, ela sempre será destrutiva, nunca vai trazer nenhum benefício para nós. No mais, está aí mais uma lição. Quero agradecer você que ficou até o final, mais uma vez pedindo a você que dê o seu like, ative o sininho para que você receba as notificações, também se inscreva no canal para estar nos ajudando, e também compartilhe com aquele que você conheça e que queira entender um pouco mais sobre este assunto, né? Trouxemos aqui algumas curiosidades teológicas, né? E quero pedir a você que então tenha essa bondade de estar nos ajudando aí, né, divulgando esse trabalho. No mais, quero agradecer por ter ficado aqui comigo até o final, que Deus possa continuar te abençoando e que nós possamos nos encontrar na próxima lição, se Deus quiser. Fique todos com Deus.